Graça e paz, igreja! Boa noite, meus irmãos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, mais um momento aqui para nós darmos continuidade ao nosso estudo bíblico. Amém? Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E, irmãos, tem sido um tempo precioso de aprendizado, porque Paulo ensina aquela igreja e nos ensina também. Amém, meus irmãos? Vamos orar antes de qualquer coisa? Pai querido, nós te agradecemos por mais este dia, te agradecemos, Pai, por essa semana que se iniciou. Resolve, Pai, tudo aquilo que precisa ser resolvido, leva-nos aonde precisamos ir, faz aquilo que precisamos que seja operado em nós, Pai, e nos ajuda também a operar nessa terra tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que nós sejamos instrumentos a cada dia nessa terra, onde quer que estejamos, para que a tua vontade se estabeleça nessa terra, para que o seu poder seja manifesto por meio dos crentes da igreja, Pai. Te peço, Senhor Jesus, que continue nos ensinando mais e mais o teu evangelho, que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha plena liberdade em nós para nos ensinar, para nos transformar, para nos corrigir, para nos aprimorar. Pai, queremos ser aperfeiçoados por meio da Tua Palavra, queremos que fé chegue aos nossos corações, para que tudo aquilo que está escrito sobre nós, Pai, que vai ser feito por meio de nós, Pai, encontre espaço por meio da fé em Jesus. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós nesse tempo, nessa terra, Pai, e nós queremos cumprir o Teu propósito. Pai, estamos tratando de assuntos muito sérios em relação ao agir do crente nessa terra, nesses capítulos 8 e 9, então eu te peço, instrui-nos, Senhor. Aquilo que precisa ser mudado, muda, aquilo que precisa ser ajustado, ajusta. Nós queremos crescer em graça e sabedoria diante de Ti e diante dos homens nesse tempo. Assim nós oramos, Pai, já te agradecendo, concordando em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui entrando meio que numa reta final aí da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos concluir o capítulo 9 e a partir do capítulo 10 Paulo vai dar algumas instruções mais para a igreja, mas Paulo vai estar mais firme em relação à defesa do apostolado dele no que diz respeito aos falsos apóstolos, aos falsos mestres. Amém? E hoje no capítulo 9 nós vamos concluir essa parte em onde Paulo está ensinando sobre contribuição. Irmãos, esses dois capítulos, eles são capítulos muito importantes para nós. São esses dois capítulos e o capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde o presbítero Narciso ministrou sobre a questão dos dízimos. Amém? Porque, irmãos, às vezes a gente ouve muitas coisas, a gente vê muitas coisas, a gente não sabe julgar se está certo ou se está errado. Porque o coração é enganoso, porque a nossa mente não contempla todas as coisas, mas o que nos faz ter certeza de por onde devemos andar, no que devemos acreditar ou como devemos proceder? É a palavra do Senhor. Então, aquilo que está escrito, irmãos, e que é corretamente, devidamente interpretado, é a nossa linha de corte. É o nosso parâmetro para proceder nessa terra. Amém? Proceder nas nossas vidas, proceder com os irmãos, proceder em igreja. Então, é um tempo muito precioso o estudo desses dois capítulos. E eu vou falar para os irmãos, se estiverem ainda com dúvida depois que nós terminarmos hoje o capítulo 9, irmãos, busquem mais. Procurem mais ensinos nessa parte, porque, irmãos, é libertador. Amém? Nós precisamos compreender que nós somos abençoados todos os dias. Somos abençoados com a vida, somos abençoados com saúde, somos abençoados com o nosso lar, com o nosso alimento. Somos abençoados com um meio de transporte que utilizamos, seja ônibus, seja carro, seja moto. Irmãos, somos abençoados quando podemos nos deslocar de um lugar para o outro. Somos abençoados quando temos familiares, parentes, irmãos, amigos para conviver, para conversar. Somos abençoados pela liberdade do ir, do vir. Irmãos, nós somos abençoados em tantas coisas. Então, o primeiro princípio que deveria reger o nosso amanhecer a cada dia seria a gratidão. Deveria ser a gratidão, estarmos gratos a Deus por todas as coisas. Porque Deus tem cuidado de nós mesmo quando nós não vemos. E por isso, irmãos, porque somos abençoados, porque recebemos tanto, é que precisamos estar atentos. Como podemos servir nessa terra? Porque nada do que nós temos nós merecemos não, irmãos. É tudo imerecido. Tudo que Deus nos concede é graça. E a graça é um favor imerecido.
E nós temos o maior favor de todos, que é a salvação que foi conquistada na cruz por Jesus. Então, sabe, irmãos, essas coisas precisam falar conosco de uma forma diferente, ainda mais nesse tempo, irmãos, em que o mundo está passando por escassez, escassez de amor, escassez de paz, escassez de comunhão, escassez nas finanças, nos alimentos. Irmãos, porque precisamos estar atentos a quem precisa ser ajudado. Por mais que a gente comente, né, que as coisas estão aumentando, que os preços estão aumentando, irmãos, Deus tem que cuidar de nós, estamos sendo supridos. Muitas vezes a gente olha e fala, nossa, como eu dei conta disso ou daquilo. É porque é o favor do Senhor sobre as nossas vidas, irmãos. Não acho que é por nossos meios. É Deus quem dá o trabalho, é Deus quem dá o salário, é Deus quem traz aquela doação, é Deus quem traz aquela contribuição. Tudo é Deus. Tudo é Ele nas nossas vidas. Então precisamos estar gratos e precisamos estar atentos aos seus ensinamentos. Amém? Então, como eu falei nos capítulos 8 e 9 de Coríntios, eles costumam ser a base, na maioria das igrejas tradicionais, irmãos, é a base para um ensino sobre contribuição, sobre doação, sobre dízimo. Irmãos, por que eu estou falando a base das igrejas tradicionais? Não é que as outras igrejas também não ensinam, e eu coloco a nossa igreja dentro desse padrão de uma igreja tradicional, e isso não é um sentido pejorativo, é um sentido de elogio. Nós estamos arraigados na palavra, nós não temos uma palavra que é transformada pelo que vem de fora, não é o mundo que dita as nossas regras, é a palavra de Deus. Amém? Então, a maioria dessas igrejas que são firmadas na palavra, essas igrejas mais antigas, elas têm esses capítulos como base de estudo para que a igreja aprenda sobre o dar, sobre o doar. E por que a gente fala de igrejas tradicionais? Porque tem muitas igrejas, irmãos, igrejas mais contemporâneas, que têm usado esses capítulos e alguns versículos fora de contexto para pregar uma teologia da prosperidade, meus irmãos. Aonde o doar de Deus e o dar de Deus está condicionado ao que você dá e ao quanto você dá. E não é isso que a Bíblia nos ensina, como nós hoje vamos completar no nosso estudo. Amém? Então estejam atentos, irmãos, ao que vocês ouvem. Graças a Deus que a nossa igreja, o nosso ministério, a Igreja do Monte, é um ministério muito sensato, muito coerente e muito zeloso em relação a esse tema, no que diz respeito a cumprir aquilo que a palavra diz. Então, por isso, nós precisamos conhecer mais e mais, irmãos. Porque muitas vezes nós não vamos ter pregações nessa área. Amém? Então, por não recebermos pregações, é que nós precisamos buscar esse conhecimento para estarmos agindo coerentemente conforme aquilo que Deus espera de nós. E quando eu falo que muitas vezes nós não vamos ter pregações nessa área, irmãos, é porque às vezes as pessoas têm pregado tanto. Às vezes metade de algumas pregações de algumas igrejas é só sobre oferta e dízimo, oferta e dízimo. Então, que muitas vezes os crentes já chegam e falam, nossa, essa igreja é mais uma que só pede. E glórias a Deus, que no nosso ministério, irmãos, é o agir do Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos move, nós não somos coagidos, não há correção nessa parte. E é mais uma vez por isso que eu reforço que nós precisamos estar estudando dessa parte, cientes, para que a gente contribua com o nosso ministério, para que a gente contribua com os irmãos à nossa volta, para que a gente faça da forma correta, conforme Deus espera de nós. Amém? Com relação a esses textos, embora o que tenha motivado Paulo a escrever esses capítulos tenha sido uma oferta especial que estava sendo levantada num momento de escassez para os pobres da Judéia, os princípios que ele coloca são os princípios válidos de aplicação para a contribuição dos crentes em geral, quer seja em ofertas regulares, quer seja em ofertas esporádicas, quer seja na entrega dos dízimos. Amém? Todo tipo de doação, irmãos. Porque o dízimo também é um tipo de doação. Amém? Aleluia. Ou seja, os ensinamentos desses dois capítulos costumam basear o modo de proceder dos crentes evangélicos, da maioria das igrejas, como eu falei, históricas e tradicionais, no que diz respeito a dízimos e ofertas. Paulo, no capítulo 9, continua reforçando o fato de que era o momento da igreja de Corinto completar aquela oferta. Lembra, irmãos, que eu expliquei para vocês no capítulo 8? Paulo, já na primeira carta aos Coríntios, ele trata desse assunto. E aí, quando essa carta está sendo escrita, mais ou menos um ano depois, aquela oferta não tinha sido completada. E um dos motivos que
que Paulo traz ao longo da carta, que faz a gente concluir deles terem parado essa oferta no meio do caminho, foi porque falsos ensinos chegaram. E disseram, não, isso aí é Paulo que vai ficar com esse dinheiro. Não, Paulo vai usar essa oferta em favor próprio, vai usar para ele. Ele não vai fazer essa doação. Então, de alguma forma, os crentes lá de Corinto foram contaminados e não contribuíram, e não completaram essa oferta. E aí ele está aqui falando, olha, como explicou no capítulo 8, estou enviando uma comissão, a coleta vai ser feita assim, assim, os irmãos dessa comissão é fulano, ciclano, beltrano, que vocês conhecem, que vocês respaldam, que vocês conhecem a seriedade deles com o evangelho. Então, eles estão indo à frente para poder ajudar vocês a completarem essa oferta. Amém? Terminar de receber. Porque, como eu falei, irmãos, naquele tempo, as igrejas eram em casas. Não era o povo todo que se reunia num templo. Não. Grupos de irmãos se reuniam, recebiam as instruções por meio da palavra e iam sendo ensinados. Então, ia ser gasto um tempo ali para visitar todas as casas onde as igrejas se reuniam para poder fazer essa coleta. E essa comissão estava indo para ajudar. E é interessante porque Paulo, no capítulo 8, nos ensina também que tudo tem que ser com ordem, com decência, com zelo, com clareza, sabe? Deixando tudo muito aberto para que não haja dúvidas de que isso foi escondido ou de que fulano se beneficiou. Não. Nesse ponto, Paulo nos ensina que tudo que diz respeito a finanças, a usufruto do que é dado por outros, precisa ser tratado com diligência, com seriedade e com prestação de contas, com clareza, que foi o que ele tentou ensinar ali no capítulo anterior. Amém? Aleluia. Então, algumas igrejas, as igrejas da Macedônia, as igrejas ali da Ásia Menor, elas já tinham, da região da Galácia, já tinham feito a parte delas da oferta e estava faltando ser completada a parte de Corinto, que foi a primeira igreja que se habilitou a fazer a oferta. Amém? Por isso que Paulo tinha tanta expectativa, porque quando Paulo passou por essas outras igrejas, inclusive, ele falou, olha, a igreja de Corinto vai fazer assim, vai proceder assim, e isso também inspirou esses outros irmãos, como nós vamos ver aqui. No capítulo 9, Paulo continua dando instruções de como a coleta deverá ser feita e encorajando os coríntios a serem generosos. É um capítulo importante porque traz mais alguns princípios sobre a contribuição nas igrejas, e esse é um ensino muitíssimo importante, porque nos ensina a respeito do que a Bíblia fala sobre esse assunto e também para nos ajudar a distinguir entre apelos, irmãos, que não são bíblicos, para contribuição, para dízimo, entendeu? Nós precisamos aprender a distinguir quando nós ouvimos aquilo que é bíblico e aquilo que não é. Porque essas igrejas que nós estamos falando a respeito da teologia da prosperidade, às vezes elas usam esses versículos fora de contexto e deturpam o ensino, irmãos, e aquilo que não é bíblico a gente precisa saber distinguir. Amém? Vamos ler então, irmãos, capítulo 9, eu vou ler o capítulo todo e nós vamos vir acompanhando versículo a versículo. Amém? Glórias a Deus, Pai. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, eu estou usando a versão King James atualizada, irmãos. Amém? Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escreva, porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado. E a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que o nosso orgulho por vós nesse aspecto não se torne inútil, a fim de que estejais preparados como afirmei que de fato estariam. A fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria.
certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus. E pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido seu maior e mais indescritível dom. Amém? Irmãos, é o capítulo para a gente ler muitas vezes. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá, irmãos? Então, aqui nos versículos 1 e 2, diz assim: Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escreva, porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Caia está pronta para contribuir desde o ano passado, e a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. Então, o que é importante nós prestarmos atenção nesses dois versículos? Como a igreja de Corinto havia sido uma das primeiras a se dispor a fazer uma coleta a favor de Jerusalém, Paulo reafirma que eles já estavam cientes dessa necessidade e que não se prolongaria escrevendo sobre esse assunto. Irmãos, essa igreja é uma igreja que conhecia muito o Antigo Testamento. Amém? É o que eles tinham ali de manuscritos já, então eles estudavam muito. Principalmente os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, mas eles conheciam bem ali os textos do Antigo Testamento, tudo que já tinha chegado para eles. E ao longo do Antigo Testamento, o Senhor vai ensinando sobre contribuir, sobre ajudar uns aos outros, sobre o suprimento das comunidades. Amém, irmãos? Quando a gente olha ali o tempo de Moisés, a gente vê quando o tempo quando foram levantadas ali as tendas, como as coisas foram acontecendo, como Deus supriu o povo no deserto e nada faltou. Então, são muitos ensinamentos que eram entregues ali àquele povo por meio do Antigo Testamento e também por meio das cartas que chegavam de Paulo e também pela presença de Paulo ali naquele tempo que ele conviveu com aquela igreja. Então Paulo ele se sentia muito confortável em dizer para os irmãos que eu não tenho que ficar insistindo, eu não tenho que ficar ensinando novamente, vocês já sabem. Entendeu? Então por isso que ele fala aqui, ó, quanto à assistência, não há necessidade que eu vos escreva, vocês já sabem do quanto é importante nós cooperarmos uns com os outros. E aí, ele fala que ele já estava convicto da disposição, porque há um ano atrás foi a primeira igreja que se levantou com essa proposta de cooperar com a igreja de Jerusalém. Irmãos, a igreja mãe. Foi aonde saiu ali, onde foi criada a igreja primitiva. Então havia essa gratidão com aquela cidade, porque o evangelho veio a partir de Jesus, a partir da Judéia. Amém? E glórias a Deus por isso. E ele fala ainda também que ele sabia tanto, ele entendia que era tão clara essa disposição, que ele já tinha compartilhado com os irmãos da Macedônia ali, o quanto que eles estavam dispostos em contribuir. Igrejas generosas são exemplos para outras igrejas, como a gente vê aqui no final do versículo 2. Então, essa disposição dos coríntios foi uma motivação muito grande para os macedônios, que eram igrejas pobres, como nós vimos no capítulo 8, igrejas que estavam ali também precisando de suporte, de ajuda, mas que se dispuseram a contribuir generosamente em favor ali de Jerusalém. Igrejas que contribuem são estímulos, servem de referencial para os crentes compreenderem que Deus se alegra com a liberalidade que supre outros, que supre a obra aqui na terra e que nos une como irmãos. Então,
Irmãos, como é que a gente pode trazer isso para esse tempo? Nós precisamos estar contribuindo com os outros, precisamos estar atentos a quem está precisando, quem está mais necessitado. Aonde que nós podemos estar cooperando com os irmãos. Amém? Entre as nossas igrejas, porque nosso ministério é grande aqui em Brasília, mas quem sabe até com outros irmãos. Então nós precisamos estar atentos a essa questão, porque as igrejas que contribuem liberalmente, elas são exemplos para outras igrejas. E nós vamos ver aqui ao longo desse capítulo que algumas reações quando o povo de Deus percebe essa generosidade acontecendo. Reações aqui na terra e reações nos céus também. Amém? Glórias a Deus. Aí no versículo 3, do 3 ao 5, diz assim: No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que o nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim de que estejais preparados, como afirmei que de fato estariam. A fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Então, esses versículos expressam a preocupação que Paulo tinha de como seria quando aquela comissão, formada por Tito e por aqueles dois irmãos, chegasse lá para realizar a coleta, porque a preocupação dele é que eles não voltassem atrás no propósito que eles tinham no coração deles. Amém, irmãos? E também ele estava muito preocupado de que a comissão chegasse e não fosse tão bem recebida, que eles não estivessem tão motivados com a coleta. Então ele fala aqui desses versículos porque Paulo não queria ser desmentido, Paulo também não queria ter que dizer que aquela igreja ali tinha desistido dessa generosidade no meio do caminho. Então ele está alertando ali de que ele esperava que a oferta fosse concluída e ele estava esperando que eles continuassem ali dispostos, encorajados a fazer essa coleta e que ela continuasse sendo algo partido do coração deles e não tivesse que ser uma obrigação. E é muito importante porque essa tradução aqui fala que ele gostaria que essa oferta estivesse pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza, irmãos. Ele não queria que essa comissão chegasse lá e em cada casa por onde passasse, onde as igrejas se reunissem, fosse algo que fosse uma obrigação. Não é esse o propósito do doar, irmãos. Não pode ser uma obrigação. O tempo todo, Deus nos ensina por meio desses capítulos que precisa ser algo compreendido como um privilégio. O que vocês mais vão ouvir nesses dois capítulos são as palavras generosidade, alegria, contribuição, privilégio, sabe? Doação, generosidade. Porque, irmãos, elas estão muito ligadas. Amém? Então, Paulo está falando, olha, irmãos, eu queria que fosse algo que fosse despojado, sabe? Dentro dos princípios que eu ensinei para vocês, da proporcionalidade, porque ele não queria que ninguém ficasse empobrecido com uma oferta que fizesse, mas também que fosse algo ali de coração aberto, amém? Que eles compreendessem que era um privilégio estar podendo participar dessa oferta, amém? Aleluia. Então, Paulo disse que estava enviando a comissão não apenas para ajudá-los a se organizar com a coleta, mas também para que eles se sentissem mais estimulados a confirmar a contribuição. Vale a pena considerar que essa comparação de Paulo, onde ele fala de oferta generosa ou algo arrancado da avareza, deixa claro que a generosidade parte do coração, mas a avareza tem a ver com apego excessivo com o que se tem, com egoísmo. Amém? Todas as vezes que a gente tem dó de dar algo que nós temos, irmãos, pode ser apego, pode ser egoísmo. Mas todas as vezes que nós temos medo de dar porque vai faltar, é falta de fé, é falta de confiança na provisão do Senhor. Amém? Então nós precisamos ver a origem da nossa dificuldade em dar, em contribuir. Se é a falta de fé e de confiança em Deus ou se é um apego excessivo às coisas que se tem, às coisas materiais.
Amém? Precisamos revisitar o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração e entender, irmãos, onde que nós estamos nos colocando em relação a essas questões. Amém, meus irmãos? Aleluia. A contribuição não pode estar relacionada à obrigação, à coerção. Precisa ser um reflexo da gratidão a Deus por todos os seus benefícios e reflexo de amor ao próximo, ao serviço missionário, à manutenção das igrejas, de forma mais ampla, irmãos. Então a gente precisa compreender que todas as vezes que nós estamos doando, se eu estou doando no meu ministério, na minha igreja, eu estou contribuindo para que as igrejas permaneçam abertas, recebendo mais fiéis. Se eu estou fazendo uma doação a um trabalho missionário, irmãos, há muitos espalhados pelo mundo, amém? Que precisam de contribuições. Eu estou entendendo que eu estou fortalecendo o reino nessa terra. Estou fortalecendo o amor derramado nos corações, a expressão da bondade de Deus no mundo. Amém, meus irmãos? E se eu estou ofertando ao próximo, é porque eu compreendi a necessidade do meu irmão. Então, todas as vezes que nós formos fazer uma doação, ela não pode ser por obrigação. Ela tem que entender que é algo que parte porque Deus me pediu que eu amasse ao próximo como a mim mesmo. Então, eu preciso fazer um exercício de empatia, de me colocar no lugar do outro naquela situação. Entender, Senhor, como eu gostaria de ser ajudado numa situação dessas. Ou se fosse eu, se fosse alguém que eu amo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Versículos 6 e 7. Esse versículo 6, irmãos, ele é um dos versículos que é mais usado fora de contexto. Amém? Então vamos ficar atentos. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme estiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. No versículo 6, Paulo fala da lei da semeadura, mas reafirma os princípios da generosidade e voluntariedade e da importância da contribuição ser feita com alegria. Em muitas pregações equivocadas, a palavra generosidade tem seu sentido deturpado no versículo 6. Irmão, todas as vezes que falarmos de generosidade, nós não estamos falando de quantidade. Mas muitas vezes, quando há uma pregação de oferta, fala, irmão, seja generoso. Seja liberal, doe com generosidade. E às vezes os irmãos são coagidos a dar algo além da proporcionalidade, irmãos. Não que nós não possamos fazer sacrifícios. Amém, irmãos? Às vezes a gente vai além um pouquinho ali daquilo que seria o proporcional a ser doado, a ser dado, porque você está ali gratuitamente no seu coração dizendo, Senhor, eu confio tanto na tua provisão, Pai, que eu sei que mesmo que eu dê um pouquinho mais, não vai faltar. Mas, irmãos, não é esperando que porque eu dei muito, vai voltar muito para mim. Porque todas as vezes que Deus fala de generosidade, Ele não está falando de quantidade, como nós estudamos no capítulo 8, assim como Jesus ensinou lá a respeito da viúva que foi lá doar moeda, irmãos, que foi a maior oferta que Jesus viu ali cair naquele gasofilácio. Amém? Então, tudo diz respeito ao coração. Ao que você está se desprendendo a fazer. Amém? Aleluia. Não podemos esquecer do princípio da proporcionalidade. Paulo explicou no capítulo 8 que o objetivo da contribuição não é que outros sejam aliviados enquanto nós estamos sendo sobrecarregados. Não é essa a intenção, irmãos. Eu vou enriquecer a igreja lá, vou ficar pobrezinha aqui, paupérrima, mas eu vou enriquecer a igreja porque os irmãos estão precisando. Essa não é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É que você dê dentro de uma medida em que você tenha confiança de que Deus vai suprir. Eu não estou dando porque está sobrando, estou dando na medida daquilo que meu coração dispõe, que é importante que eu dê, mas não vai faltar porque eu dei ali naquele limite, irmãos. Porque Deus vai me suprir. É essa confiança que eu tenho que ter em Deus. Se Ele me deu a roupa, o sapato que eu estou vestindo hoje, se Ele me deu o combustível do dia, me deu as refeições do dia, irmãos, eu preciso ter essa confiança de que é Ele que tem nos dado todas as coisas, é Ele que nos dá o sopro de vida. E é nesse ponto que a gente se apega, no medo de faltar, irmãos. Porque aqui no Brasil nós não temos, irmãos, uma educação financeira, não é um padrão da cultura brasileira a educação financeira desde a infância, que é algo que faz muita falta para nós, irmãos.
Então, nós não somos educados no sentido de organizar as nossas finanças de falta que elas estejam confortáveis ao final de cada mês, mesmo que os nossos ganhos oscilem. Em muitos países, esse ensino é feito desde a infância. Então, há uma cultura no Brasil, e nós precisamos orar para que isso mude também, em que as pessoas gastam no limite e muitas vezes ultrapassam os vencimentos. Então, quando ultrapassa os vencimentos, quando nossos salários, nossos ganhos não cobrem as nossas dívidas ou as nossas responsabilidades mensais, automaticamente nosso coração se fecha. Porque qual que é a nossa leitura? Nossa, se já está faltando para mim, como é que eu vou dar para o próximo? Mas, irmão, se tem faltado no final do mês em finanças, mas não tem faltado suprimento, tem alguma coisa acontecendo. Amém, irmãos? O mundo espiritual tem se movido em meu favor. Então, se hoje, para uma grande parte dos brasileiros crentes, tem faltado salário, mas não tem faltado provisão, irmãos, eu preciso ler dentro de tudo aquilo que eu tenho, aonde eu posso estar me desapegando, aonde eu posso estar contribuindo com os próximos, com o próximo que está passando por coisas mais complexas do que eu. Sabe? É na sua despensa que você pode fazer uma contribuição. Ou é na hora que você vai fazer as suas compras de mercado, eu estou só dando sugestões, irmãos, porque o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, conforme a gente vai sendo ensinada, amém? Ah não, irmã, então todo mês eu vou fazer uma revisão no meu guarda-roupa, vou ver o que eu posso estar separando, o que eu não uso há muito tempo. Eu vou ter o hábito de não ficar acumulando coisas, que é outra coisa que muito brasileiro faz, que nós fazemos, né? Eu me ponho em todas essas observações porque eu sou brasileira, irmãos, eu sou parte dessa cultura. É o desapego, sabe? É você compreender que tem pessoas que estão indo para o seu local de trabalho. Irmãos, olha o tempo que nós estamos passando. E você pode ceder uma vaga no seu carro. Irmão, vem comigo, se o tempo está difícil para você, você nem precisa me dar nada não, vem comigo trabalhar. Você faz a sua economia nessa parte. Todas as vezes que o nosso coração se dispuser, Deus vai nos usar. E vai nos mostrar onde podemos ser alvos ali de bênçãos na vida dos outros. Amém? Por isso que é importante o desapego, o desprendimento. Amém, meus irmãos? Aleluia. Por isso, generosidade não pode ser vinculada à quantidade, porque Deus ensina nesses capítulos que devemos dar de acordo com o que temos, mas em amor, sem egoísmo ou avareza, entendendo que o contribuir é um privilégio, uma graça concedida por Deus. Então, por que eu não posso pegar o versículo 6 e 7 separados do resto do capítulo 9 e do capítulo 8? Porque Paulo está trazendo vários princípios aqui agregados para chegar nesse ponto, irmãos. Então, quando ele fala assim, lembrai-vos que aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, não é porque eu dei 1 quilo de arroz para o irmão que vai chegar 1 quilo de arroz para mim. Não, irmãos. A gente olha que aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. O que está contrapondo pouco aqui é a generosidade. Então, aquele que dá pouco, com medo de faltar, com apego, com desconfiança de que vai faltar, irmão, você não confia em Deus, irmãos. Como é que faz? Amém? Agora, se você dá o pouco que você pode dar, mas confiando que não vai faltar para você, essa é a generosidade, você vai colher com fartura. E pode sim chegar multiplicadamente na sua vida. Pode, irmãos. Porque Deus olha o coração. Ele olha a necessidade. Às vezes eu estou contribuindo com o irmão numa coisa aqui que é um suprimento para ele, e Deus vai me suprir em outras áreas da minha vida que eu nem estava esperando. Ah, irmã, é assim que funciona? Nós vamos ver nos próximos versículos. Amém? Glórias a Deus. E o que é mais importante aqui, irmãos? Que Deus ama o doador que dá com alegria. A gente tem que estar alegre quando a gente supre alguém. Ah, eu dei tão pouquinho, mas fez tanta diferença na vida dele. Ai, que bom, glória a Deus. Amém? Deus multiplica o pouco, aleluia. A intenção do coração nunca pode ser, vou dar tanto porque quero que Deus me dê muito. Porque não funciona assim com Deus. Amém? Deus ama quem dá com alegria, não com interesse. Amém, irmãos? Aleluia. A medida de Deus é a da generosidade, do amor, da bondade, do desapego, do desprendimento. Esse sim vai lançar suas sementes e vai colher com fartura. Aleluia.
Deus sempre dá muito mais do que merecemos. Seu agir conosco sempre nos ensina sobre generosidade. Ele tem prazer em derramar sobre nós a sua bondade. Por isso, Ele ama quem dá com alegria, porque é isso que Ele nos ensina, a doar liberalmente. Assim como Ele faz conosco sem merecermos, faz com aquele outro também. Eu estou fazendo pela sua vida. Estou derramando tanto sobre você. Estou derramando até o que você não vê. Estou te abençoando. Faz pelo próximo também. Desapega. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nos ensine, Senhor. Nos ensine. Versículos 8 a 11. Glória a Deus. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá, e multiplicará a semente, e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas. Repetindo. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Amém? Então, irmãos, no versículo 8, Paulo fala aqui que transbordeis em toda boa obra. Então, irmãos, nós temos algumas condições para servir ao reino, amém? Quais são as condições aqui? Uma das condições é ser generoso, é doar com alegria, é estar disposto, estar disponível. Mas o que isso quer dizer? Que se eu estiver plenamente suprido, irmãos, eu vou suprir com ampla suficiência. Aleluia! Sabe, eu vou poder dar aos outros conforme as necessidades deles. Esses 4 versículos são muito importantes para nós, que eles caiam no nosso coração. Porque, fala aqui no 8, ó, Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada. Ou seja, Deus é poderoso para aumentar o favor sobre as nossas vidas. Aleluia! A fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo as nossas vontades, necessidades satisfeitas, possamos transbordar em toda boa obra. Irmãos, o que Deus está dizendo ali no versículo 7? Que Ele ama quem dá com alegria. E que Ele é poderoso para nos favorecer além daquilo que merecemos, como Ele já tem feito, para que a gente seja tão suprido, para que nós possamos suprir os outros em toda boa obra. Isso precisa ser uma verdade no meu coração. Deus tem me concedido tanto, Deus tem feito tanto, Ele é poderoso para fazer mais. Quanto mais generoso eu for, irmãos, quanto mais liberal meu coração for, mais eu vou ser suprido e mais eu vou poder suprir o reino. Em toda e qualquer ocasião, glória a Deus, aleluia. É a favor de Deus, seu desejo é nos abençoar e nos prosperar para que tenhamos condições de ajudar o próximo. É isso, Deus nos abençoa porque Ele quer que nós possamos suprir os outros, aleluia. Versículo 9, como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Isso aqui é uma citação do Salmo 112, no versículo 9, amém, irmãos? Então, o que ele fala? Que aquele que distribuiu, que doou os seus bens aos necessitados, né, que foi generoso, que o Senhor não se esquece, que essa fidelidade será eternamente reconhecida. Então, não é toma lá da cá. O bem que eu faço aqui, irmãos, ele reverbera sobre a minha vida em forma de bênçãos ao longo de toda a minha vida e até a eternidade. Porque pedras estão sendo acrescentadas nas nossas coroas quando nós cumprimos a vontade de Deus aqui nessa terra. Coroa de glória, irmãos. Amém? Aleluia. Versículo 10. Aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente. Então, irmãos, quem que nos dá a semente hoje? Quem nos dá o pão hoje? É Deus, irmãos. Ainda que tenha um canal de bênção sobre a minha vida, as coisas só chegam até mim porque Deus permitiu. Então, Ele também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Glórias a Deus. É Deus quem dá a semente, é Deus quem dá o pão, é Ele quem também multiplica a semente do que dá. Quando Ele fala que fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade, está dizendo que quando Ele diz que Deus ama quem dá com alegria, significa que as portas do céu se abrem
para abençoar generosamente os corações generosos. A generosidade de Deus não se restringe às finanças, e isso precisa ficar muito claro para nós, irmãos. Todas as vezes que eu ajudo um irmão, que eu presto um serviço, irmãos, a doação é um serviço ministerial. Amém? Tem pessoas que são levantadas nessa terra para doar generosamente. Elas recebem muito, elas entenderam que elas são muito abençoadas e elas dão generosamente. E o Senhor as prospera ainda mais para que elas continuem lançando essas sementes. É assim que funciona. Quanto mais liberar o coração, irmãos, e essas provas nós precisamos fazer em nós mesmos, sabe? Quanto mais liberais formos, porque, irmãos, Deus não vai permitir que chegue uma abundância na minha vida que se torne fator, um facilitador para que eu peque. Imagina, irmãos, chegar naquele dia, Deus te supriu de forma abundante, com riquezas, com prosperidade em tantas coisas, porque as riquezas vão além das finanças, e você pegou e, enterrou todos esses talentos. E aí, irmãos, naquele grande dia, o Senhor vai falar, te suprir com tantas coisas para você abençoar o reino, o que você fez? E aí, irmãos, pode ser que a gente não alcance a salvação, sabe? Às vezes por conta disso, de coisas materiais. Então Deus não vai deixar que coisas cheguem às nossas mãos se a gente não estiver preparado para usufruir. Deus não vai permitir que possíveis bênçãos se tornem pedras de tropeço nos nossos caminhos. Por isso que a gente precisa estar sendo transformado a cada dia. Porque todo suprimento que chegar, irmãos, Deus está esperando que isso contribua para o reino aqui na terra. Eu preciso ser suprida. É uma promessa do Senhor que nós tenhamos vida e vida em abundância aqui nessa terra. Mas essa abundância precisa transbordar sobre a vida de outros. Amém? É isso que Deus espera de nós. Que se derrame sobre nós e se espalhe sobre os que estão à nossa volta ou os que estão distantes. Porque assim, aonde Deus colocar no nosso coração que precisa chegar, é só aquela bênção que Ele nos concede, a gente precisa estar pronto para doar. Amém? Aleluia. Recompensa para os que semeiam não é apenas colher do fruto que semeou, mas também ter mais sementes para semear. É isso, a gente precisa entender que aquilo que chega não é só um bem para você, é um bem para o próximo. Fala, nossa, que bom, vou poder abençoar mais. Esse mês eu vou poder ajudar o pastor com aquela causa. Nossa, glória, fui abençoado com uma quantia que eu não estava oferecendo. Eu vou lá, vou comprar o terreno da nossa igreja. Amém, irmãos? É assim, irmãos, se o coração está pronto. Se não há apego, se não há esse egoísmo, mas é muito dinheiro, são tantos R$1.000, eu vou guardar, irmãos, não vai chegar. E se chegar e você sentir o propósito do coração e não cumprir, naquele grande dia Deus vai nos cobrar. Amém, irmãos? Aleluia, nos ajuda, Pai, nos transforma. Versículo 11. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Então, o que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesses versículos? No versículo 8, fala que tendo todas as vossas necessidades satisfeitas. Então, aquele que dá generosamente com alegria vai ter todas as necessidades satisfeitas em todas as áreas da vida. Amém, irmãos? Que Deus vai multiplicar a semente e fará desenvolver os frutos da fidelidade. Ou seja, quanto mais você der, irmãos, mais Deus vai criar situações para que você possa contribuir. Amém? E sereis enriquecidos, no versículo 11, em todas as áreas das vossas vidas. Irmãos, está vendo como não se restringe só a finanças? Irmão, se eu doar, eu estou abrindo portas de bênçãos em todas as áreas da minha vida. Na minha vida financeira, sim. Na minha vida material, sim. Mas também na minha saúde, na minha vida profissional, na minha vida sentimental, nos meus relacionamentos, no meu ministério, na minha vida espiritual. Irmãos, esse coração generoso abre portas de bênção em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós estamos passando por uma situação no emprego que não chega uma promoção que era para sair, ou uma mudança de local de trabalho. Às vezes nós estamos ali, a questão sentimental, a bênção que não chega, fala, mas eu já me transformei, já sou uma pessoa mais maleável, eu tenho que cuidar da minha aparência física, eu sou uma pessoa que busca a palavra, Irmão, você olhou tudo e falou, continua avarento, continua apegado,
Continuo com medo de faltar. Sabe, irmãos? Então nós precisamos estar atentos ao que Paulo está ensinando aqui. Que a generosidade, a doação com alegria abre portas de bênção em todas as áreas das nossas vidas e nos abre diante de Deus com uma ampla suficiência. Porque a nossa generosidade nunca vai ser comparada à generosidade de Deus. A bondade humana nunca vai ser comparada à bondade de Deus. Então, quando eu penso que Deus pode ser bom, irmãos, aqui como fala no versículo 8, que Deus é poderoso para fazer com que toda graça vos seja acrescentada. Poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus. Perdão, irmãos. E o mais importante que nós vemos aqui no final do capítulo 11. Que no finalzinho do versículo 11. Acho que eu falei capítulo, versículo 11, no finalzinho. A fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, por nosso meio, irmãos, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Qual que é o princípio de todas as coisas? Que o nome do Senhor seja glorificado. Somos gratos a Deus, o nome dele foi glorificado. Irmãos foram nós abençoados, o nome dele foi glorificado. Eu fui amplamente suprido, o nome dele foi glorificado. E é sobre isso que vai falar aqui na frente agora nos próximos versículos 12 ao 15. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não estais apenas suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento das variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Deus é glorificado quando o irmão é alimentado. Deus é glorificado quando o irmão sentiu alegria porque foi beneficiado, se sentiu amparado, acolhido. Deus é glorificado porque você percebeu que quanto mais você doa, mais suprido você é. Aleluia, são muitas as expressões de louvor e gratidão a Deus, de quem recebe e de quem doa com alegria, irmãos. Versículo 13. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, o doar, o contribuir é um verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido seu maior e mais indescritível dom. Aleluia! A oferta dos crentes resulta em glórias a Deus. Paulo diz que as contribuições da igreja de Corinto provocariam nos crentes da Judéia, aqueles que seriam beneficiados com aquela oferta, 3 reações. E, irmãos, nós precisamos transferir para os nossos dias. O que aquela oferta causaria no coração dos irmãos lá da igreja de Jerusalém, também causam hoje. Amém? Então, quais seriam as reações? No versículo 12, ele diz sobre ações de graças, ação de graças. Aqueles que são supridos em suas necessidades costumam render graças a Deus. E Deus recebe essa gratidão e o coração de Deus se alegra. Glorificação a Deus, como nós vemos no versículo 13. Há um transbordamento do louvor a Deus. Aleluia! A obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho. Irmãos, isso aqui é tão precioso que está no versículo 13. Olha, por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, amém? Um verdadeiro serviço ministerial, a doação. Muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho. Ou seja, aquilo que o Evangelho me ensina, aquilo que Jesus ensinou, está tendo efeito na minha vida. Eu estou sendo obediente àquilo que me foi ensinado. Esse verdadeiro serviço ministerial é decorrente daquilo que me foi ensinado. E o que isso traz para nós, irmãos? Fé. Fé de que eu faço aquilo que Jesus me disse que era para fazer, porque isso agrada o coração do meu Deus. Eu dou e não vai faltar porque eu dei. Porque o Senhor é poderoso para transbordar a graça em meu favor. Aleluias. Mas também em relação a obras, a minha obediência faz com que eu haja dessa forma. Então, irmãos, a fé que eu digo ter no Senhor, a fé que eu digo ter em Deus, ela precisa ter expressões nessa terra. E quais são essas expressões? É a nossa obediência que a palavra diz que devemos fazer. Amém? Por isso a palavra diz que a fé sem obras é morta, irmãos. Eu prego, e na hora que o irmão precisa eu não estou ali para contribuir.
Amém? Então é muito importante a gente compreender aqui, ó. Muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho. Obediência, obras, fé. Amém? Aleluia. E pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. Aleluia. Versículo 14. Que mais, irmãos? Que outra reação que se tem quando crentes são abençoados? Primeira coisa, a gente agradece a Deus. Segunda, a gente intercede pela vida do irmão. Senhor, sou grata, Pai, pela vida desse irmão que me abençoou. Sou grata pela vida desse irmão que tem contribuído, que tem me suprido. E, irmãos, tem várias formas de suprimento. Amém? As orações intercessórias uns pelos outros, irmãos, elas suprem a nossa alma. Elas suprem o nosso espírito. E elas movem corações para que nos supram também. Na nossa parte física, na nossa parte financeira, na parte material. As orações têm um poder, irmãos, e quando as orações dos santos chegam aos céus, chegam ali como incenso ao Senhor, como aroma suave, irmãos, Deus se agrada em entender as orações. Sabe, irmãos, nós temos visto nesse tempo tantos precisando de oração pela parte da saúde. Irmãos, é uma alegria no coração quando chega uma resposta de uma cura, ou de que aquele irmão está tendo uma condição mais confortável de vida. E nós sabemos que é resposta de oração a Deus. Amém? Então, todas as vezes, irmãos, que eu ajo com generosidade, com amor, com doação, com alegria, aqueles que recebem não só vão estar gratos a Deus, mas vão estar intercedendo uns pelos outros, porque a palavra diz que assim devemos fazer. Amém? Então, glórias a Deus, a gratidão dos irmãos que contribuíram seriam revertidas em orações intercessórias, a fim de demonstrar profunda afeição por terem sido supridos no momento de escassez, de forma tão generosa, porque a oferta que chega em Jerusalém é uma oferta bem generosa. Quando nós estudamos os capítulos em que Paulo está ali chegando em Jerusalém para Pentecostes, irmãos, a gente vê várias situações em que várias pessoas estavam comportando essa oferta, porque ela era uma oferta grande. Amém? Então, essa generosidade certamente redundou ali em muitas orações de agradecimento a Deus e pela vida dos irmãos, pela igreja de Jerusalém. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. E no versículo 15, irmãos, que ele fala aqui, ó, graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. Irmãos, qual que é o maior dom? É o do amor, é o da generosidade, é o do ajudar o próximo. Tudo redunda em amor. Amém? O privilégio de contribuir e abençoar outros com aquilo que Ele mesmo nos dá, nos habilita ao amor e à generosidade que brota do seu coração para o nosso, irmãos, para que possamos suprir a outros que necessitem. Amém? E, irmãos, a gente vai encerrando esse estudo, esse capítulo, e a minha oração a Deus é que Ele encontre espaço em nossos corações para a generosidade, para a liberalidade, para o verdadeiro amor, para a doação com alegria. Irmãos, que quando for feita uma campanha na igreja, ou quando nós vemos alguém necessitando, que a gente não, sabe, o coração não se fecha naquele momento. Sabe? Que você já não se esconda ali por trás. Irmãos, tudo o Espírito Santo de Deus sonda. E se acontecer assim, irmãos, que haja um despertamento por parte do Espírito Santo de Deus em nosso espírito, para que a gente seja alertado de que aquilo precisa mudar. Porque às vezes, irmãos, é levantado um propósito na igreja, eu não posso contribuir daquela forma, mas eu posso contribuir de outra, para cooperar nisso. Sabe? Então, o que está acontecendo no ministério agora? De que forma que eu posso contribuir? Que nós não sejamos, irmãos, aqueles que se escondem nas beiradas. Que nós sejamos aqueles que seremos os primeiros a levantar a mãozinha e falar, estou aqui. E se não quiser que seja algo, irmãos, que seja algo que fique ali expresso para toda a igreja, não, que é isso? O que você faz você não precisa saber, Deus, o outro não precisa saber. Deus sabe. A palavra até diz, né, que aquele que já expôs, já contou para o mundo todo aquilo que você já fez, você já recebeu a sua glória ali. Mas às vezes o irmão se sente constrangido, né? Agora mesmo a gente está tendo uma campanha, irmão, essa campanha tá difícil para mim. Junta com outro irmão, vamos fazer junto ali, vamos contribuir com o que a gente pode. Ou às vezes você não pode contribuir financeiramente, mas você pode chegar para a irmã que está à frente ali e perguntar, minha irmã,
Eu posso te ajudar nisso aí? De que forma? Para que a gente prospere? Vamos estar atentos, irmãos. São nos pequenos passos que a gente dá que nós vamos rompendo com cadeias que nos amarram, irmãos. Que nos prendem, porque a intenção de Satanás é que nós não sejamos libertos de alma, de espírito, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Mas cada passo que eu dou, eu vou quebrando cadeias, desamarrando correntes. E é um processo. Às vezes é um passinho pequeno de cada vez, até eu conseguir dar passos largos em direção à generosidade que Deus espera que eu tenha em meu coração. Amém? Que sejamos sempre gratos, irmãos. Vamos acordar agradecidos a Deus. Não vamos acordar porque é segunda, chateado. Não vou acordar porque é quinta, eu tô chateada. Irmãos, vamos acordar porque a gente tá com vida. Já agradece a Deus ali. Conseguiu tomar um cafezinho preto de manhã? Glória a Deus, irmãos. Se for um cafezinho com leite, glória a Deus dobrado. Valorizar pequenas coisas, irmãos. Ser gratos a Deus por tudo. Por um sorriso que você recebe na rua. Porque às vezes foi o Espírito Santo que motivou aquele sorriso para você. Que sabia que você estava precisando. Ao invés da gente procurar motivos para reclamar, para murmurar, vamos buscar mais motivos para ser gratos a Deus. Amém? Porque gratidão gera gratidão, gentileza gera gentileza. Amém? Aleluia. E que a cada dia, irmãos, aprendamos a ser gratos por tudo que temos recebido por Deus, mas também que a gente aprenda a contribuir mais e mais com alegria, sem pesar, sem constrangimento. Sabe? Dentro dos princípios que a palavra nos ensina, sem esperar algo em troca, irmãos. Vamos fazer, porque é preciso fazer, sem esperar algo em troca. Deus tem cuidado de nós. E no tempo oportuno Ele vai suprir a cada uma das nossas necessidades, com as suas riquezas em glória. Amém? Precisamos estar gratos, sem esperar algo em troca, para que Deus em todas as coisas seja glorificado. Porque esse é o maior propósito, é que Deus seja glorificado em todas as coisas. Qual que é o segundo maior propósito? Que o amor dele seja derramado em todos os corações e que nós possamos ser instrumentos desse amor. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo de estudo. Te agradecemos pelos teus ensinamentos. Pai, às vezes a gente se sente desconfortável com algumas coisas porque somos tão arraigados em alguns pensamentos e alguns sentimentos que nos acompanham desde a nossa infância, Pai. Porque às vezes fomos ensinados de forma equivocada. Mas o Senhor nos ensina que o seu grande amor nos supre em todas as áreas das nossas vidas. Mas nesse tempo, Pai, nesses 2 capítulos, o Senhor tem nos pedido para estarmos desprendidos nas nossas finanças, nas nossas contribuições, nas nossas doações. Pai, nos ensina a sermos liberais. Nos ensina a sermos generosos sem esperar nada em troca. Nos ajuda a compreender que o contribuir é um privilégio, é um favor, é uma graça que só o Senhor poderia nos conceder. Te agradecemos por todo o suprimento que tem chegado até as nossas mãos, Pai. Seja de saúde, seja nas finanças. Te agradecemos pelo lar que temos, pelo alimento, por aquilo que nos aquece à noite, pelo amor que chega até nós. Pai, somos gratos por tudo e nos ensina a ser mais gratos a cada dia. Pai, nós repreendemos o espírito do devorador, repreendemos o espírito de escassez, mas nós repreendemos também o espírito de mesquinhez e de avareza no meio da tua igreja, em nossos corações. Repreendemos, Pai. Repreendemos. Nós declaramos o teu amor entrando cada vez mais em áreas das nossas vidas aonde precisa chegar e que nós sejamos libertos para que nós possamos prestar um verdadeiro serviço ministerial nessa terra. Assim nós oramos, Pai, crendo, concordando e gratos pelo teu imenso amor, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, bom descanso. Que Deus os abençoe.